Olá, sejam todos bem-vindos a essa aula de Química Orgânica. Eu me chamo Vanessa Paiva e essa aula foi preparada para a disciplina de Princípios de Química Orgânica 2, ministrada pelo professor Luiz, do curso de Biotecnologia da Universidade Federal da Paraíba. O tema dessa videoaula de hoje será sobre reações de redução, oxidação de álcools e oxidação de aldeídos e cetonas. Essa videoaula ela foi baseada nos livros Fundamentos de Química Orgânica, de Paula Brousse, e Química Orgânica, Estrutura e Função, de Peter Wohlraff. Começando pelo nosso primeiro tema, reações de redução. As reações de redução, elas ocorrem quando uma substância ela ganha elétrons, ela tem ganho de elétrons. Essa substância orgânica ela sofre adição de hidrogênio, que pode se dar de três formas diferentes. A primeira é através de dois átomos de hidrogênio. A segunda seria dois elétrons e dois prótons. E por último, a terceira forma seria um íon hidreto mais um próton. Essas três maneiras elas correspondem a três mecanismos de adição de nitrogênio a uma substância orgânica. São três tipos de redução. O primeiro mecanismo de redução é conhecido como hidrogenação catalítica. Ela ocorre por adição de dois átomos de hidrogênio, em que a ligação se rompe homoliticamente e esses dois átomos eles são adicionados a ligações duplas ou triplas de carbono-carbono, na presença de um metal catalisador, que pode ser a platina, o paládio ou o níquel. Assim se observa que nos produtos temos uma maior presença de ligações CH, pelo rompimento dessa ligação carbono-carbono, que é uma das características de uma redução. E no caso temos alcinos e alcenos sendo reduzidos a alcanos. O segundo mecanismo é a redução dissolutiva de metal. Essa redução ela ocorre por adição de dois prótons e dois elétrons e ocorre através do uso do sódio ou do lítio em amônia líquida. Nesse caso, o sódio ou lítio ele doa um elétron para o reagente, para a substância no reagente, e a amônia líquida ela doa um próton para essa substância no reagente. E nos produtos temos a adição de dois hidrogênios, formando trans-2-buteno. Vemos aqui um alcino sendo convertido em alceno trans. Vale salientar também que esse mecanismo ele não consegue atuar em ligações duplas. Portanto, ele só consegue reduzir alcinos em alcenos. E o terceiro e último mecanismo é a redução de hidretos metálicos. Ele ocorre por adição de um íon hidreto e um próton. Aqui, de maneira mais esquematizada, temos o íon hidreto, que é o agente redutor. Ele se adiciona a um carbono carbonílico
E essa ligação dupla, ela se quebra com os elétrons indo para o oxigênio, dando uma carga -1 no oxigênio, formando um íon carboxo. Esse íon ele é protonado logo em seguida pelo hidrônio, formando um álcool. Então, em resumo, o grupo carbonila ele é reduzido pela adição de um H-, seguido de uma adição de um H+. Esses grupos carbonilas, eles são facilmente reduzidos pela ação desses hidretos metálicos. Aqui, a exemplo, temos o borohidreto de sódio, que é bastante utilizado. E também há exemplos como o hidreto de alumínio e lítio. Então, pela facilidade da redução, aldeídos, aletos de acila e cetonas, elas podem sofrer redução através desse mecanismo. Os aldeídos e os aletos de acila sofrem redução para um álcool primário e a cetona para um álcool secundário. Então, primeiramente, temos aqui o aldeído, que na presença do borohidreto de sódio, sofre a primeira reação, formando o íon alcócido, através dessa quebra dessa ligação, e os prótons indo para o oxigênio, formando a carga -1. E logo em seguida, ao final dessa primeira reação, ele é protonado pelo reagente, que nessa segunda reação é o hidrônio, formando assim o álcool primário. Como essa reação ela ocorre através dos íons hidretos metálicos, alcenos e alcinos, eles não sofrem esse tipo de redução, porque como eles são ligações duplas e triplas entre carbono, eles não possuem uma carga parcial positiva, como ocorre no C-O, onde temos uma carga parcial negativa no oxigênio e uma carga parcial positiva no carbono, que facilita a doação pelos hidretos. E devido a essa polaridade também é que é determinada a força dos hidretos metálicos, da ligação metal-hidrogênio. Quanto mais polar for o hidreto metálico, mais forte ele é como agente redutor. Agora, começando o nosso segundo tema, temos a oxidação de álcoois. A oxidação ela é uma ação inversa à redução, ou seja, ela ocorre quando a substância ela tem uma perda de elétrons. Como vimos nesse exemplo, a cetona ela pode ser reduzida a um álcool secundário por uma reação de redução, e um álcool secundário ele pode ser oxidado em cetona através de uma reação de oxidação. Nesta reação aqui, vimos um álcool secundário se oxidando em cetona, através da presença de um reagente. Esse aqui, em particular, ele é frequentemente usado para oxidar álcoois, que é o ácido crômico. Esse ácido crômico, ele reage com álcool secundário, formando acetona. Vale observar também que
as ligações CH elas diminuem no produto, o oposto do que acontecia na redução. Na oxidação, temos uma diminuição de ligações CH e um aumento de ligações C-oxigênio. Já nos álcoois primários, eles são oxidados primeiramente em aldeídos e, em seguida, eles são oxidados a ácidos carboxílicos. Vimos o mesmo uso do reagente, o ácido crômico, que reage com álcool primário, formando o aldeído, e na presença de água, temos uma oxidação adicional, formando o ácido carboxílico. Quanto aos álcoois terciários, eles não sofrem oxidação, pois o carbono ligado ao grupo OH não possui ligações com hidrogênio. Por esse motivo, o grupo OH ele não pode ser oxidado. Outro método de oxidação de álcoois em substituição aos reagentes de cromo é a oxidação de Swirl. Ele utiliza a trietilamina e também o dimetilsulfóxido e o cloreto de oxila, que forma por reação o agente oxidante íon dimetilclorosulfônio, que em soluções aquosas oxida álcools primários até aldeído e os secundários em cetonas. Partindo para o nosso terceiro assunto, temos a oxidação de aldeídos. Os aldeídos eles são oxidados a ácidos carboxílicos e são geralmente mais fáceis de serem oxidados que álcools primários. Aqui nesse exemplo, vemos o mesmo reagente utilizado na oxidação de álcoois, que é o ácido crômico, que ele reage com o aldeído, formando o ácido carboxílico. Além do reagente mostrado na reação anterior, o ácido crômico, outro agente também conhecido é o óxido de prata, que é considerado um agente redutor brando. Aqui temos um aldeído que, em uma solução de óxido de prata diluído em amônia, produz um ácido carboxílico mais uma prata metálica em um meio básico. Por se tratar de um agente redutor mais brando e por reações de oxidação de aldeídos ser mais fáceis, este agente redutor ele não funcionaria para oxidar álcoois e outros grupos funcionais, já que se trata de um redutor muito fraco para isso. E para finalizar nossos assuntos da aula de hoje, temos a oxidação de cetonas. As cetonas, elas são oxidadas a ésteres. Elas não reagem com a maioria dos reagentes que oxida aldeídos, mas ainda existem reagentes que conseguem oxidar ambos, como é o caso do peróxido, que através da reação de oxidação de Baeyer-Villigt, o oxigênio
do peróxido, esse oxigênio, ele é inserido entre o carbono e o radical de uma cetona, gerando um éster. E no caso dos aldeídos, esse oxigênio ele é inserido entre o carbono carbonílico e o hidrogênio, gerando um ácido carboxílico. Nas cetonas, elas possuem uma aptidão migratória na reação de Baeyer-Village, onde temos carbonos mais propensos a acontecer a reação e carbonos menos propensos a acontecer essa reação. Como, por exemplo, nessa reação entre um carbono primário e um secundário, é mais propenso que esse oxigênio ele seja inserido entre o carbono e o carbono secundário do radical, formando o éster, ao invés do carbono primário. Bem, e agora chegamos ao fim dessa apresentação. Espero que tenham gostado da aula de hoje e até a próxima!